Olá, tudo bem? Eu me chamo Sidney Júnior e hoje vamos aprender sobre a origem da tabela periódica e seus assuntos relacionados. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e apresenta algumas de suas características. A finalidade fundamental de criar uma tabela era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme as suas características. A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, e teve a participação de grandes cientistas cujo objetivo principal era identificar, prever e utilizar as suas características, quando os químicos da época procuravam formas de propor a organização dos elementos químicos conhecidos até então. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e apresenta algumas de suas características. A finalidade fundamental de criar uma tabela era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme as suas características. A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, e teve a participação de grandes cientistas cujo objetivo principal era identificar, prever e utilizar as suas características, quando os químicos da época procuravam formas de propor a organização dos elementos químicos conhecidos até então. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e apresenta algumas de suas características. A finalidade fundamental de criar uma tabela era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme as suas características. A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, e teve a participação de grandes cientistas cujo objetivo principal era identificar, prever e utilizar as suas características, quando os químicos da época procuravam formas de propor a organização dos elementos químicos conhecidos até então. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e apresenta algumas de suas características. A finalidade fundamental de criar uma tabela era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme as suas características. A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, e teve a participação de grandes cientistas cujo objetivo principal era identificar, prever e utilizar as suas características, quando os químicos da época procuravam formas de propor a organização dos elementos químicos conhecidos até então. O nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, à repetição de propriedades de intervalos em intervalos. A tabela periódica atual é formada por 118 elementos distribuídos em linhas horizontais, cada uma sendo chamada de períodos. Os elementos pertencentes
ao mesmo período, possui o mesmo número de camadas de elétron. Parafuso telúrico de Alexandre de Champ-Courtois. No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Champ-Courtois resolveu propor uma organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a ampliação deles na mineralogia. A tabela de Champ-Courtois foi denominada de parafuso telúrico. Champ-Courtois distribuiu os elementos químicos, pontos escuros na imagem, em ordem crescente de massa atômica, ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, Champ-Courtois observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Apesar do trabalho de Champ-Courtois, sua publicação atraiu pouca atenção dos químicos em todo o mundo. A razão é que o diagrama original de Champ-Courtois foi deixado para fora da publicação, fazendo o papel de difícil de compreender. O artigo também se tratava principalmente de conceitos geólogos e não se adequava a interesses de muitos especialistas em química no tempo. Lei das oitavas. Lei das oitavas foi o nome proposto pelo químico inglês Newlands no ano de 1864. A tabela periódica, pelo fato de Newlands também ser músico, ele organizou a tabela de acordo com as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Newlands organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época e organizou em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais. Cada uma coluna vertical possuía 7 elementos. Newlands observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de uma oitava apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava, e assim sucessivamente. Esta classificação foi alvo de muitas críticas negativas. Muitos falaram que ele podia ter classificado os elementos de acordo com a ordem alfabética. Esta classificação não serviu para alguns dos elementos químicos, como por exemplo para o cálcio. Seu trabalho também não foi muito aceito pela comunidade científica, além de ter sido ridicularizada. Tríades de Doé-Berêmio. No ano de 1829, o químico alemão Johann Wolfgang Doé-Berêmio organizou a primeira tabela periódica da história. Ela apresentava os 30 elementos químicos conhecidos até então e foi batizado por ele de Tríades de Doé-Berêmio. A tabela periódica de Doé-Berêmio foi denominada de Tríades porque os elementos químicos foram organizados em grupos de 3. Cada grupo apresentava elementos químicos que tinham a mesma características, ou seja, os elementos químicos eram semelhantes.
Um fato interessante em relação às tríades de Doeberene é que a massa atômica do elemento central da tríade era exatamente o resultante da média aritmética entre as massas atômicas dos outros dois elementos da tríade. Tabela de afinidades de Jeffrey. Nessa tabela, Jeffrey interpretou um conjunto de reações químicas que hoje denominamos de deslocamento, ou melhor, de reações simples e de dupla troca. Na tabela de Jeffrey, encontram-se 16 substâncias que encabeçam 16 colunas. Em cada coluna, a afinidade para com a substância na cabeça da coluna descresce de cima para baixo, de modo que, quando duas substâncias com alguma tendência a se combinarem estão reunidas, encontram uma terceira substância com afinidades maior e assim ela deixa de seguir a outra primeira e passa a seguir aquela a qual tem afinidade maior, deixando livre a primeira. Traduzindo a primeira coluna para a linguagem moderna, podemos compreender do qual o assunto da tabela se tratava. A primeira coluna refere-se às reações ácido-base, na qual ela se acompanha a ordem descrescente de reatividade dos ácidos frente aos álcalis, aos óxidos metálicos e aos metais. Assim, um ácido reagiria preferencialmente com álcalis fortes, seguindo dos álcalis fracos. Valeu, galerinha. Obrigado por assistir e espero que vocês possam ter aprendido sobre a origem da tabela periódica e seus assuntos relacionados. Até mais!